Será que o fato de Spider-Man 3 do PlayStation 3 ser tão odiado é pura verdade ou o pessoal cometeu uma injustiça histórica com o jogo? Olá, eu sou o Vale e hoje nós vamos listar do erro ao acerto tudo o que envolveu a polêmica versão de PlayStation 3 do terceiro jogo do Teioso. Prepara o seu lançador de T e deixa o seu sensor aranha ligado aí e vamos direto para os problemas. A gente precisa começar pelo pior inimigo do Homem-Aranha nesse jogo, que não é o Venom e nem o Homem-Areia. É a câmera. Cara, esse jogo tem uma câmera terrível. Quando você está balançando pela cidade, até vai. Mas na hora em que você inventa de escalar uma parede, meu irmão, e tem momentos que ele simplesmente se perde, buga tudo, você fica perdido, o Homem-Aranha fica perdido, vira uma loucura que só. E dá uma agonia absurda de jogar, ainda mais um momento que você precisa agir um pouco mais rápido. E já emendando na câmera, escalar paredes nesse jogo é terrivelmente terrível. Se a gente olhar para a versão de PlayStation 2, por exemplo, tudo era simples e intuitivo. Você apertava o círculo e o aranha já saía correndo na vertical de forma bem orgânica pelas paredes. E aqui, nessa versão do PlayStation 3, para você fazer ele correr pelas paredes, você precisa apertar L2 mais bolinha. Eles pegaram um comando que era para ser básico e transformaram em uma negação no quesito controle. Como é possível? Outra parada que me incomodou durante a minha jogatina é a interface do jogo. Ela passa muita sensação de um produto inacabado, sem textura, sem alma e sem vida. A versão de PlayStation 2, a barra de vida, por exemplo, conversava muito bem com a identidade visual do Homem-Aranha e do jogo em si. Era muito bem trabalhada, era minimalista, mas funcionava. Já aqui no PlayStation 3, a barra é extremamente feia, a marcação do mapa é genérica e parece que os desenvolvedores colocaram um visual temporário e esqueceram de atualizar no lançamento. Olha que coisa horrorosa. E as marcações do mapa nem se fale. Cara, que é isso? Oh, pelo amor de Deus, não é possível uma coisa dessa. O combate até tem boas ideias e traz muito mais combos do que a versão do PlayStation 2, mas na prática ele não funciona. Meu irmão, todos os capangas de rua parecem ter o instinto superior do Goku, cara. Os caras desviam de tudo ou eu que sou ruim demais? A famosa frase Homem-Aranha não bate, só apanha faz todo sentido aqui, porque no meu caso eu só apanhei, eu apanhei muito, eu apanhei demais nesse jogo. Meu Deus, cara, que humilhação. Mas confesso que a reação do Homem-Aranha apanhando e o barulho que ele faz é muito engraçado, principalmente quando ele falece, né? Coitado. As lutas contra os chefes conseguem ser bem piores em tudo se comparado à versão do console antigo. A batalha contra o Largato do PlayStation 3 é totalmente sem vida e mal projetada, enquanto no PlayStation 2 ela é completamente intuitiva e muito mais viva. E para piorar, socaram uns Quick Time Events do nada. No primeiro encontro com o Largato, os caras criaram todo um evento de apertar o botão na tela só para você se locomover do ponto A ao ponto B da forma mais ridícula possível. Não faz o menor sentido isso daí, cara. Que loucura. Nos boss battles eu até entendo, porque você quer juntar a parte cinematográfica com a ação do jogo. Mas agora tem umas coisas muito nada a ver que eles colocaram esses Quick Time Events. Eu acho que na época estava sendo bem usado os Quick Time Events, mas, cara, perderam a mão. Totalmente a mão, pelo amor de Deus. Cara, tem umas coisas que é loucura. Principalmente quando a gente vai falar daqueles Quick Time Events de desarmar bomba. Eu vou ser bem sincero pra vocês, quando fala de interface, esse jogo é terrível, porque esses minigames de você ficar desarmando bomba é ridículo de horrível, e às vezes eu me perco porque ele não consegue conversar, né, as interfaces do que você precisa interagir. Então, como que passaram isso? Não é possível, não é possível. Mas chega de falar de coisa ruim, vamos falar de coisa boa. E se você está gostando desse tipo de análise aqui no canal, já se inscreve e deixa esse like maroto e pense em se tornar um membro para apoiar meu trabalho aqui e eu conseguir trazer mais vídeos. E me diga nos comentários se você gostou desse estilo de vídeo também e qual o próximo jogo que você quer ver sendo analisado dessa forma. E por incrível que pareça, Spider-Man 3 do PlayStation 3 tem pontos positivos sim. Sim, ele tem
pontos positivos. Olha só que loucura. E o principal deles, na minha opinião, é a expansão do conteúdo. Em termos de mapa, missões secundárias e tamanho das tramas, ele dá um banho na versão do PlayStation 2. São jogos completamente diferentes estruturalmente. A cidade é muito mais viva visualmente e a escala dos prédios é absurda para a época. Cara, o Homem-Aranha ele fica muito pequenininho e os prédios são gigantescos. Eu achei isso bem legal e você ter mais história, mais conteúdo, eu achei legal também. A trilha sonora aqui é um ponto fortíssimo também. Temos muito mais faixas de áudio e elas são bem contagiantes e dão aquele clima épico de cinema que o jogo pedia. Além disso, a roupa do simbionte, o Aranha Preto, não tem tempo limitado de uso igual a sua versão de PlayStation 2, o que é muito bom. Você pode usar quando quiser. E eles colocaram tipo um modo Fúria, que não muda tanto a gameplay, mas, né, eu acho que deveria, pelo menos enquanto eu jogava, eu não senti isso, mas a ideia é legal. Porém, a movimentação quando a gente tá com a roupa de simbionte, ela é muito mais rápida e agressiva. E eu achei isso bem legal, conseguir traduzir isso para a gameplay, a movimentação do nosso Homem-Aranha. E um acerto técnico que me impressionou, sério. Esse jogo tem alguns acertos que eu fiquei, uau, incrível, cara. Eles criaram interiores completos para vários prédios durante algumas missões. E o mais bizarro, 2007. E o louco disso é que não tem tela de loading para entrar nesses locais, é muito instantâneo. Você entra pela janela e a transição é imediata. E para a tecnologia daquele ano, para mim isso é um baita acerto de otimização e usar o recurso de mundo aberto na época do PlayStation 3. Eu achei isso bem incrível, de verdade mesmo. Porque na maioria dos jogos dessa época, se você entrar no lugar interno, né, você vai ter um load ali. Eles conseguiram colocar tudo e mais incrível ainda, é muito bem detalhado esses interiores. Não é só jogar das traças não, tem detalhes, ele é bem trabalhado. E um detalhe legal que eu vi enquanto jogava em live é a transição do mapa para gameplay. É uma transição básica se você parar para analisar, mas ela é bem diferenciada, porque ela dá um zoom out e depois foca na gente e é muito legal. Eu gostei, é um detalhe bacana. A galera que tava na live também, enquanto eu jogava, achou um detalhe legal e eu achei interessante colocar aqui também. É um detalhe simples, mas né, detalhes que chamam a atenção se a gente for levar em consideração a época. E será mesmo que a equipe de controle de qualidade estava dormindo quando fez esse jogo? Na verdade, o buraco é mais embaixo. Primeiro começamos com o processador do PlayStation 3. A arquitetura do processador Cell era realmente muito complexa no começo da sua vida. E muitos estúdios sofriam para fazer coisas simples funcionarem nele, o que explica os bugs de câmera e colisão. Inclusive, isso explica também pela versão do PlayStation 2 ser muito mais redonda, porque era um console já consolidado no mercado e que muitos desenvolvedores já tinham o hábito de programar um jogo para ele. E temos outro ponto também, que foi estúdios diferentes. Muita gente não sabe, mas a versão do PlayStation 3 e Xbox 360 foi feita pela Treyarch. Sim, a mesma de Call of Duty. Enquanto a versão do PlayStation 2 e Wii foi feita pela Vicarious Vision. Foram duas produções totalmente separadas, apesar de estar seguindo ali o mesmo escopo de jogo. No fim das contas, Spider-Man 3 do PlayStation 3 tinha ótimas ideias, mas foi um jogo feito extremamente às pressas para cumprir o prazo do filme. O PlayStation 2 aqui acabou levando o melhor para entregar um jogo redondo, onde o simples funcionava, e claro, devemos levar em consideração que essa altura do campeonato, programar um console já consolidado no mercado e de muitos anos, no qual muitos desenvolvedores já conheciam muito bem, faz sentido o jogo ser mais otimizado, obviamente. Já no PlayStation 3, o que era para ser simples virou uma dor de cabeça. E os problemas de gameplay de Spider-Man 3 são reais, mesmo que o jogo tenha os seus méritos técnicos. Mas e para você, essa versão do PlayStation 3 merece título de pior jogo do Teioso? Ou você ainda consegue se divertir balançando por Nova York nessa bomba? Comenta aí embaixo, se inscreva no canal, deixa esse like supimpeira. Eu vou ficando por aqui, é isso aí, falou e até a próxima.